Olá a todos. Me chamo Elias Souza Barros, sou petiano, né, faço parte do programa de educação tutorial. Eu estou aqui junto com o George, né, que também é petiano. A gente ficou responsável por chamar um convidado para discutir sobre análises clínicas, né, para o nosso podcast, o Talk Pharma, que é o podcast do Pet Farmácia. Então, nós somos orientados pela professora Fernanda Guilhom Simplicio, né, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, da UFAM. Então, no episódio de hoje, nós estamos recebendo a convidada Juliane Romaina, né, que é pesquisadora da Fiocruz, farmacêutica. Juliana, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fico muito grato de ter aqui chamado, né, o profissional farmacêutico para discutir justamente sobre, né, para a nossa área, que aí está sendo desenvolvido por profissionais. Vou passar a palavra para você poder se apresentar e poder falar um pouquinho da sua trajetória, tá bom? Muito obrigado e a palavra é sua. Primeiramente, boa noite. Eu que agradeço o convite, né? Eu dei aula para a turma de vocês ano passado, né? Também foi uma experiência para mim muito bacana, porque eu gosto dessa parte de dar aula, de passar conhecimento, fazer uma troca também, porque a gente, querendo, a gente também está aprendendo. E eu me chamo Juliana Corrêa Romaina, eu sou mestranda do programa de pós-graduação em Biologia Patógeno Hospedeiro pela Fiocruz Amazônia, certo? Atualmente eu estou no laboratório situado na UFAM, que é Laboratório de Imunologia e Doenças Infecciosas, liderado pelo professor Pritesh Lawane. Assim, para realmente enaltecer todo um trabalho que é feito ali, porque não é só com o que eu faço, né, mas com outras pessoas também, e acaba que correlaciona na hora da pesquisa. Outros colegas trabalham, a gente consegue ver colegas trabalhando por Urubush, eu, no meu caso, trabalho com rantavírus, também tem colegas trabalhando com flavivírus, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, vírus sincicial respiratório, influenza, e também, aliás, esse trabalho é no contexto da amamentação, que também é uma novidade. E no caso do Hanta, né, é o meu trabalho, mais pra frente, claro, vou elucidar melhor, mas a gente está aí na tentativa de desenvolver um teste rápido para Hanta. Tudo mais, eu acho que muito bacana, Juliana. Sou farmacêutica, me formada pela Universidade de Ampulina. E logo que eu terminei a graduação, eu já embarquei na parte da pesquisa, então minhas experiências são mais voltadas para investigação de doenças infecto-contagiosas. É isso. Aí já vamos passar para a fase das perguntas, né? Primeiro contextualizando, né, o tema do nosso podcast, né, que se trata do diagnóstico de doenças negligenciadas na Amazônia, avanço em testes rápidos para vírus emergentes. Então, o tema de hoje é justamente na área de pesquisa da nossa convidada, né, a Juliana. Então, a gente primeiro já começa falando sobre doenças que são consideradas negligenciadas, né, que é a linha de pesquisa da Juliana. Então, contextualizando, né, a gente já sabe que as doenças negligenciadas elas estão associadas a condições socioeconômicas mais debilitadas, né, tem um perfil populacional, ele é um pouco também, muito negligenciado, né, no que tange a saúde, educação, questão de saneamento básico, qualquer aspecto envolva, né, essa condição social, condição econômica, e isso implica também na saúde e no bem-estar dessas pessoas, né? Então, para falar um pouquinho mais sobre o que seria, né, essas doenças, você poderia, Juliane, falar para a gente sobre o que são essas doenças negligenciadas e, principalmente, né, já falando dos vírus, o que são esses vírus emergentes? Certo. Por definição, né, quando a gente vai para a literatura, lá a gente vê que o termo doenças negligenciadas se refere a uma série de doenças causadas por agentes infecciosos, como a gente citou, infecciosos e parasitários, em regiões subdesenvolvidas, como você bem observou, onde a emergência dessas doenças é associada a alterações ecológicas causadas por ações humanas. O que isso significa?
O que mais a gente vê, o termo doenças negligenciadas e vírus emergentes e me remetia muito para mim também, que era como se eu estivesse falando que são doenças que não são ou pouco estudadas ou recebem poucos incentivos financeiros para que suas pesquisas sejam desenvolvidas, publicadas, enfim. Mas acho que o que mais a gente precisa frisar aqui é que, na verdade, pessoas são negligenciadas e, por isso, há o transbordamento, ao aparecimento desse tipo de doença, entendeu? Então, acho que é o que eu queria muito frisar, que até mesmo quando eu abordei esse assunto em outro momento, dando aulas e afins, a minha mentalidade foi mudando com o passar do tempo. E é isso que acontece. Quando a gente tem... Para Hunter, falando do meu trabalho, existe sim pesquisa, existe esse desenvolvimento, mas a gente vê em outras localizações. A gente vai, mais para frente, vou falar como funciona a dinâmica, né, quando a gente separa o genótipo de hantravírus ao redor do globo. E existe sim alguém ali se empenhando, existem equipes trabalhando isso naquilo. A questão é que onde a gente vê isso aqui no contexto da nossa região, né, que a gente consegue observar que tem sim pessoas ali que elas são... O descaso é completo em relação a elas, em relação à saúde, não é só para isso, é para... outro fator também que eu acho muito importante frisar é que até em municípios, ultimamente a gente tem feito um trabalho no município de Santa Maria e no outro que eu não vou lembrar o nome agora, que é aqui a 2 horas de distância de Manaus. Eles são muito bons, a equipe deles, a CS, a assistência básica que acontece ali. Eu achei um trabalho muito interessante, só que a gente consegue observar que eles são focados, por exemplo, em um só problema. Para eles é malária, por exemplo, que é de fato é endêmico naquela região. Mas não é só isso. E eles não, ainda é muito escasso o conhecimento, ainda não foi fornecido para eles uma forma de eles entenderem que, beleza, eles têm uma preocupação com a malária, eles sabem como criar, eles sabem como notificar, eles sabem como correr atrás para tratar, mas outras doenças, como o Urupuxi, como o Hanta, são completamente ignoradas, entendeu? E a gente entra naquele limbo que todo mundo já ouviu falar, que é, essa é uma virose, e segue vida, e não diagnostica. Então é isso que eu tenho para falar em relação a doenças negligenciadas. Pessoas são negligenciadas, acho que é esse o E é justamente essa parte quando a gente fala de doença negligenciada, né, que além do tratamento, né, a gente já fala que o tratamento é negligenciado, ela já é algo negligenciado, né, porque tem pouca existência sobre aquilo na literatura, tão pouco pesquisado, né. Então, assim, eu acredito que a dificuldade seja mesmo procurar diagnosticar primeiro e depois já elaborar ali o tratamento desse tipo de doença, né? Porque ela já é característica de uma população que, em si, ela já não tem o devido olhar dos poderes públicos, né? Então, assim, você acredita que existe essa importância, né, do diagnóstico? Você acredita que o diagnóstico para esse tipo de doença ele tem que ser, né, algo que já tem que ser planejado antes do tratamento? Qual a sua visão sobre isso? A gente ainda se tratando desse projeto que eu citei, o que a gente está tentando fazer é realmente entender até onde vai o conhecimento dessa população. No mais, entender até, além do conhecimento, entender como é que eles atuam em relação ao que eles veem, porque eles também, é assim, a visão deles é, eu tenho aqui, fulano tá doente, eu sei que pode ser malária, não foi malária, vou tratar com só a sintomatologia. Okay. Existe sim protocolo para quando a gente está falando a gente fala também de diagnóstico diferencial, que esse acho que é o ponto que eles ainda não conseguiram chegar. E o que a gente está tentando fazer é justamente implementar aos poucos, e por isso, primeiro, a necessidade de entender como é que eles atuam, para realmente, vamos implementar aqui uma abordagem de diagnóstico. Mas se eles não têm estrutura, se eles não têm conhecimento, isso não vai para frente. Entendeu?
Então, esse é o ponto. Acho que antes do, vamos definir uma linha de raciocínio aqui para diagnosticar Hunter. Beleza. Mas como que a gente vai levar isso para essa população no processo? E como que a gente vai dizer que eles têm que fazer uma coisa se eles não sabem nem a importância, nem que existe, entendeu? Então, a gente vai partir mais atrás, um pouquinho, nesse sentido, e de investigação epidemiológica mesmo, acredito. Mas assim, eu ainda queria até falar pra você que eu não tô engatinhando nessa parte de entender, de aplicar, porque eu tô saindo do laboratório, que é a minha visão, é muito assim, vou fazer isso, vou entender o todo, vou entender como é que acontece lá na comunidade. E é isso que eu tô falando pra vocês, é vivendo e aprendendo. E quando a gente sai da graduação, realmente, a gente também, pelo menos eu fiquei assim, eu sempre gostei muito de bancada, eu sempre gostei muito de pesquisa, mas eu fiquei, mas qual é a aplicabilidade disso? E eu tô vendo a aplicabilidade do meu trabalho agora. Certo. Então, agora, visto que você explicou a importância de conhecer antes de qualquer coisa sobre essas doenças, antes até de pensar sobre como que nós vamos levar diagnóstico, o que exatamente é o hantavírus, né? Como que ele se diferencia de outros vírus, quais são os seus sintomas, impactos na saúde pública? Hantavírus, eles são provenientes da ordem Bunhaviralis atualmente, né, que é a taxonomia sempre atualizando, mas a gente chama de bunhavírus, né? Lá na biologia dele a gente chama de trigo segmentado, vírus de RNA negativo, são características mais técnicas. Basicamente, o que acontece ao redor do globo? Eles são divididos conforme a doença, a apresentação clínica, certo? Então, quando a gente está falando de velho mundo, ou aquela parte da Eurásia, a gente fala da apresentação clínica predominante, e é a febre hemorrágica com síndrome renal. É a apresentação que vai acontecer. Quando a gente fala do Novo Mundo, das Américas, a gente está falando de síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Então a gente começa diferenciando assim. Isso é clássico da literatura quando a gente começa a estudar sobre hantavírus. A apresentação clínica vai ser com aspectos pulmonares, ponto, que é de interesse para a gente no estudo, certo? E o que é mais interessante ainda? A gente tem uma diferenciação muito bem definida sobre os genótipos circulantes, certo? Então, o que circula aqui na América do Sul dificilmente chega até a América do Norte. Por exemplo, lá a gente tem a evidenciação do vírus Chinombre, que eu acho que é o que mais... E também, entre os genótipos, a gente tem diferenças entre taxa de letalidade. Então, o que mais mata, vamos dizer assim, Chinombre na América do Norte. Para cá, na América do Sul, vírus Andes, associado a realmente casos graves. O que mais? Tipo de transmissão. A transmissão do Hanta, hoje a gente já consegue observar artigos trazendo novos hospedeiros reservatórios, né? Mas a priori a gente fala de transmissão por roedores, principalmente o rato do mato ou até mesmo o rato doméstico. E um outro ponto que também cruza é quando a gente está falando de rato, a gente lembra logo de quê? Leptospirose. Certo? E até mesmo nessa pesquisa que eu citei para vocês no anterior, o que eles lembram de leptospirose? Não se fala em tudo bem? Só que qual é o problema? Qual é a problemática aqui? A gente está falando de um vírus que ele realmente tem uma prevalência baixa. Mas quando ele ocorre, dependendo do genótipo, como eu falei, alta taxa de letalidade está associada. Então, a gente consegue observar a literatura falando de 30% de taxa de letalidade ou até 50% de taxa de letalidade. Isso é muito alto. Então, como é que eu vou lidar com algo que eu não sei o que é e que pode causar óbito rapidamente? Ele pode evoluir de um caso simples para um caso mais grave. Eu não estou triando e eu estou provavelmente subnotificando. Acho que esse é o gargalo da relação.
E a transmissão ela acontece como? Tem ali o hospedeiro natural, o reservatório, o corredor, certo? Ele vai atrás de alimento, e tudo bem. E aí ele vai deixar a urina dele, ele vai deixar as excretas dele, ele vai deixar as fezes. A transmissão por mordedura, ela acontece, ela já foi observada na literatura, mas ela é mais rara. O que mais ocorre é a inalação com partícula aerossólica. O trabalhador, você imagina ali no contexto. Isso é um contexto muito rural. Pode acontecer em urbano, mas acontece mais em área rural. Vou lá limpar o meu quintal, vou limpar o meu balcão, outro lugar que eu trabalho, tem fezes, tem urina, não sei, ele não vai usar EPI, ele não vai usar mágica, ele não vai usar luz, ele vai limpar o que ele está sempre fazendo lá. E aí ele acaba inalando e se infecta. Já vi casos também de estudos em cadáveres que depois que foi realmente fazer o estudo no pós-morte que identificou-se que era Hunter. Aquele indivíduo faleceu e estava lá e tocou febre hemorrágica não definida. Entendi. Então você diria que principalmente pelo fato de ser de haver essa conexão, né, entre Hunter e leptospirose por vir do mesmo vetor, além de ser além de ser pouco notificada, né, até pela falta de conhecimento, por isso se torna uma doença negligenciada. Isso, subnotificado. Subnotificado mesmo. Certo. E acredito até também, assim, complementando assim, o que o Jorge falou também, né? Acredito que essa parte também de ser uma doença viral, né? Nessa era pós-Covid que a gente vive, né? Hoje em dia também essa parte até do mau manuseio do aparato clínico que o paciente pode apresentar, né? Do perfil de sintomatologia e tal. Nessa era pós-Covid, né? Tudo, né, gripal, alguma coisa desse tipo, já é atribuída à Covid. Acredito que essas novas viroses, né, essas novas doenças, elas acabam sendo um pouquinho esquecidas também, né? Já que acaba ganhando a repercussão muito grande, e isso meio que traz, assim, um viés, alguma coisa assim que pende para o lado da Covid, mas que para as outras doenças, como o próprio rotavírus, né, que você trabalha, acaba sendo aí deixado de lado, assim, por essa questão mais de uma pandemia, que tomou, né, níveis globais de infecção e tal. Tanto que o meu trabalho, ele na verdade, meu trabalho é uma consequência de 10 anos atrás, porque ele já é um trabalho proveniente do trabalho da minha orientadora. Então, todo esse tempo a gente vem estudando uma forma de desenvolver esse teste. Então, é muito legal, assim, quando a gente vê por trás das câmeras, que a gente está acostumado a ver ali bonitinho, né? Coisa pronta. Um teste molecular, um teste rápido, um teste... A gente sabe o que acontece por trás. Então, demanda uma pesquisa muito grande antes. E aí, quando a gente vê no contexto da pandemia, a gente realmente fica... o alarme todo é para uma coisa só e tudo é esquecido. E Hunter, por si só, já é esquecido por muitas outras coisas. Esquecido por causa da dengue, esquecido por causa do alerta. Mas, assim, seria bom se esquecesse e ele parasse de matar o veneno fácil. Aí, dado tudo aqui, essa parte que a gente já discutiu sobre essa questão da importância do diagnóstico, né, sobre essa questão mesmo, né, da própria rotavírus frente a outras viroses emergentes, outras doenças que vão tomando os noticiários, ela acabar permanecendo uma doença aqui extremamente negligenciada, né, a gente pensa também por essa questão da facilidade de trazer mesmo o diagnóstico, falando mesmo da técnica em si, né. Então, assim, existe uma necessidade de trazer teste de diagnóstico para essas doenças, mas a viabilidade é realmente algo que torna diagnosticar essa doença algo muito difícil, né? Então, você tem percebido nessa questão de custeio, de questão econômica mesmo, de tecnológica, de trazer esses testes rápidos para essas doenças, porque, como você falou, né, a população majoritariamente é da zona rural, ou pode ser de zonas remotas, como a nossa população ribeirinha, né, já falando aqui da região amazônica. Então, você tem, assim, alguma visão sobre essa parte da
a dificuldade mesmo de trazer teste rápido, algum teste mais viável, né, do que aquele que a gente já costuma conhecer como teste molecular, né? Eu não diria dificuldade de trazer, acho que a dificuldade é mais... Como é que eu posso explicar? Existe testes padronizados, certo? E existe laboratórios de referência para isso, como eu falei. Existe sim estudo em cima, existe gente trabalhando. Só que a gente está falando de algo que demanda uma estrutura maior. Então, eu estou falando de um teste sorológico, eu estou falando de um teste molecular, PCR, a gente precisa de uma equipe profissional, capacitada, a gente precisa de uma estrutura, realmente demanda dinheiro, certo? Quando a gente fala aqui da Amazônia, o legal do teste rápido é justamente isso, acessibilidade. Lembrando que testes rápidos, eles são... É um grande depende. Porque, por exemplo, para HIV, a gente observa que 2 testes rápidos positivos, você já considera que realmente está positivo e você já leva o paciente para tratamento, para iniciar o protocolo. E para o Hanta, a gente vê que tem testes padrão, sorológicos e moleculares, que já estão ali bem definidos. Ou que seria a questão do teste rápido, ele está envolvido mais com a triagem, para ajudar justamente a evitar a surto. Então, o que a gente está querendo aqui é realmente evitar. A dificuldade é no desenvolvimento, quando a gente fala, pelo menos a dificuldade no meu trabalho, foi um pouco mais atrás, que a montagem do teste, do teste rápido, ela é, em teoria, tem suas dificuldades, mas ela é, em teoria, um pouco mais simples. A questão é o antígeno, certo? Porque a gente está falando, como eu falei para vocês, de um vírus que ele é muito bem definido, a questão do genótipo dele circulante nas regiões. Claro que as coisas não são fixas, então você pode ver circulação de genótipo que não é para circular aqui acontecendo, mas é rápido. E aí a gente está falando de, por exemplo, no Sudeste, Sul, a gente tem a observação do vírus de Juquitiba, que é o que mais é associado à causa até de óbito no Brasil. Já para cá, para a Amazônia, a gente está falando de Castelo dos Sonhos e outros que eu peço até desculpa, mas eu não vou lembrar agora, que são vírus genótipos circulantes aqui da região. E a questão toda é conseguir desenvolver algo mais específico para cá, porque a gente entende, por teoria, que o que for mais circulante aqui na região e que esse antígeno é bem definido para cá, ele vai conseguir ter uma sensibilidade melhor desse teste aqui na região. Então, acho que o desenvolvimento do antígeno é o que eu tenho observado de mais difícil no trabalho. E daí, da pouco, a gente consegue montar o teste. Tem que também testar além de padronizar e validar, testar no campo, né, na população. A gente já está falando de estudos de prevalência, já mais para frente. Comentando um pouco, né, sobre o diagnóstico, a gente falou sobre a importância desse diagnóstico, mas o que exatamente é esse diagnóstico, né? O que é o diagnóstico molecular, quais são as técnicas que são usadas para a detecção desse vírus? Você pode explicar um pouco? Tudo bem. Quando a gente fala de diagnóstico molecular, é porque acho que rola ao meu ver, uma pequena confusão em conceitos. Diagnóstico molecular, a gente pode assumir que é identificar moléculas, no geral, mas usualmente observo, né, que as pessoas acabam dividindo em o que é diagnóstico molecular uma coisa. A gente está voltando mais ali para material genético, né? E ali a gente pende mais para PCR, para técnicas dessa forma. E a gente tem também a sorologia, que ali a gente está observando, e aí é um leque gigante, e reação antígeno-anticorpo. Então, nesse trabalho, a gente está aprendendo mais para diagnóstico sorológico mesmo, certo? Então, como que funciona? Seria essa pergunta? Como é que... De onde... Exatamente. Especificamente para o hantavírus, como que é feito esse diagnóstico? Então, no momento, o que está sendo feito no trabalho foi se desenvolvida uma proteína, como eu falei, que é o nosso antígeno, certo? Ele veio proveniente da
a união, né, do sequenciamento, vamos dizer assim, de 12 genótipos circulantes na região, como eu falei para vocês, da importância do nosso trabalho justamente ser voltado para genótipos circulantes daqui. Então, a gente fez um alinhamento, esse foi o trabalho que eu citei, que ele fez anteriormente ao meu, e definiu-se uma sequência, consenso, DNA, no caso, e isso foi inserido no que a gente chama de vetor plasmidial. Então, a partir disso, eu sei que é complexo de explicar, mas aí é que entra muito o campo da engenharia genética mesmo, nesse contexto. Então, esse modelo ele é muito bem definido também, eu acho que para a galera da biotecnologia é mais fácil de dissertar sobre, mas a nossa ideia é justamente essa, ter ali o desenho da sequência que a gente quer, a gente adiciona alguns mecanismos para a gente conseguir triar se realmente se essa proteína está sendo produzida no decorrer dos procedimentos. Depois disso, a gente leva para uma hospedeira, que a gente chama, que é uma célula. Pode ser, e aí é um leque muito grande, pode ser uma célula de origem eucarionte, pode ser uma bactéria, que é mais comum da gente trabalhar. A partir disso, eu faço essa hospedeira trabalhar para mim e produzir a proteína de interesse. Como eu falei, a gente tem dentro dessa sequência momentos que a gente consegue triar. A gente está falando de um organismo que está ali sobrevivendo no ambiente e está produzindo suas próprias proteínas para sobrevivência. Então, a minha que eu chamo a proteína do Hunter, né? Acaba sendo uma consequência. Por que é tão importante ao desenvolvimento do antígeno? Que é nele que vai se basear o teste, basicamente, ele vai direcionar, vai ser específico para Hunter. E algumas dificuldades podem ser observadas durante esse processo. É muito comum a gente acabar tendo o problema de solubilidade desse antígeno quando ele está sendo produzido, porque ele é uma proteína artificial, né? Então, num mecanismo que não é o que acontece na natureza. Então, a gente está obrigando uma célula a trabalhar. Então, acaba que a solubilidade dessa proteína pode ser muito afetada, muitas das vezes E o meu trabalho ele acabou sendo muito embasado em cima disso, em como melhorar essa proteína para que ela seja produzida de maneira solúvel, porque quando a gente leva para o teste rápido, que é basicamente a montagem da membrana com a fixação dela para poder acontecer a reação com a amostra, o soro, né? E os anticorpos já estão fixos lá, anticorpos específicos, anticorpos para a reação acontecer. Então, se essa proteína não estiver bem solubilizada, ela vai interferir na ligação mesmo, na montagem desse teste. Então, esse tem sido um grande problema que a gente tem observado. O princípio dele é esse. Então, até que eu acho que eu direcionei um pouquinho mais à frente uma pergunta que era basicamente isso. Acho que eu estou adiantando. Mas o teste ele se baseia na produção do antígeno, posteriormente na validação desse antígeno para dizer que ele realmente é específico, ele está reagindo para amostras conhecidas, positivas e principalmente negativas, para a gente não que pode acontecer reatividade cruzada, tem outros problemas que a gente pode encontrar mais à frente. A validação para dizer que realmente aquele antígeno é aquele antígeno, a gente não está trabalhando com uma proteína endógena, por exemplo, da célula que a gente escravizou, por exemplo. E posteriormente montagem com a membrana do teste rápido, do fluxo lateral. Mais ou menos assim que ele funciona. Eu gosto de explicar com imagem nessa hora. Mais alguma dúvida? Não sei se eu entendi. Não, tá ótimo. Foi ótima a explicação. Em questão, agora falando sobre o teste rápido, né? Por que você diria que é tão necessário o teste rápido em regiões remotas?
É só pela questão do Justamente. conhecimento das pessoas ou tem uma questão estrutural envolvida? Eu ia frisar isso, justamente por trazer acessibilidade. O princípio seria esse, trazer conhecimento, mas também a gente está falando de regiões que são de difícil acesso. Que como é que a gente ia movimentar uma estrutura laboratorial, como é que a gente vai montar a equipe. Então, a questão do teste rápido é que qualquer pessoa minimamente capacitada, né, ela consegue fazer, ela consegue ler, ela consegue dizer positivo ou negativo. Você não demanda toda uma estrutura e também tempo. A gente está falando, por exemplo, de ELISA, que é o principal que é utilizado para diagnosticar RAM, o principal teste sorológico, né? Um ELISA, dependendo, ele pode demorar de 4 a 6 horas para ter um resultado. Isso a gente está falando do ELISA que já foi padronizado. O Einstein Blot acho que ele nem é utilizado para diagnóstico, mas se fosse, seria também caríssimo e demoraria muito para conseguir ter ali um resultado. Então, a gente está falando de um teste que ele pode ser, ele é relativamente barato depois que ele está no mercado. Ele é muito fácil de ser lido e o tempo que demanda é pequeno. E ele consegue se propor aquilo que ele foi feito, que é a triagem. E isso seria um grande, de verdade, um grande sucesso, vamos dizer assim, se a gente conseguisse implementar isso para toda uma população que é deixada de lado, que não teria como ter acesso a uma estrutura laboratorial, quando a gente está falando aqui da capital, por exemplo, em outros estados. Uma área mais urbana, vamos dizer assim. Nossa, muito legal mesmo essa parte que você está contando detalhado, né, da metodologia que vocês estão aplicando, para tentar desenvolver esse teste e assim a gente percebe que mesmo como você falou, né, muito voltado para a da biotecnologia, da genética, mas mesmo não sendo da biotecnologia, né, como uma formação de farmacêutica, a gente percebe que o farmacêutico ele já chega com um preparo para poder adentrar nessa área e investigar essa área de mesmo modo, igual para igual com outros profissionais da área da saúde, quanto também da área das ciências biológicas. Né? Então, assim, para a gente, isso é assim, um norte, né? Para a gente poder nos espelhar, né? Na formação mais voltada, né? Para essa área da inovação, da tecnologia, que vem ganhando espaço, né? Com o avanço do tempo e principalmente agora, nessa era onde tudo tem que ser molecular, nada mais que tem que ser automatizado. Agora tudo testes moleculares, testes genéticos, já usando vetores, né, bactérias para produzir proteínas, e enfim, assim, como que você vê, Juliana, nessa questão de você como farmacêutica, né, você atuar nessa área de desenvolvimento, né, de inovação, trazendo aí novos testes, trazendo uma luz, né, para o diagnóstico de doenças infecciosas, negligenciadas, como que você se vê, você como farmacêutica, atuando nessa área? A gente chama de área de sombreamento, né? Que acaba que ela se interliga com outras áreas do conhecimento, outras profissões. Eu entrei assim. Eu já tinha trabalhado com o PIBIC, com o mesmo vírus, né? E eu tinha muita curiosidade de ir para a bancada e eu via o pessoal falando sobre o próximo passo, que seria realmente tentar fazer o teste. Eu fiquei realmente muito feliz por ter êxito, porque é trabalhoso, porque a gente está falando ali de algo que você começa e você não sabe se vai dar certo, e você repete uma, você repete duas. Eu refiz a mesma coisa mais 11 vezes, para poder dar certo. E depois disso você vai dizer, beleza, mas vamos ver qual é a melhor condição que isso aqui trabalha, né, no caso do antígeno. Vamos padronizar, vamos validar. E é muito gratificante no final você olhar e ver que você também tem esse conhecimento. Você também consegue trabalhar com isso. Você também consegue desenvolver. Eu acho que esse é o ponto que o farmacêutico ele tem, não dizendo só, que já é muita coisa, mas
não é só a drogaria. Drogaria, ela é também um mundo, também tem muita coisa para fazer, legal. Mas a gente abrir mesmo essa visão de que tem outras coisas que o farmacêutico também está lá. E no desenvolvimento de pesquisa também. E às vezes muitas das vezes, na verdade, elas se casam. E é muito gratificante, porque eu me formei em 2023, e hoje estamos 2 anos depois, e eu já estou vendo que, caramba, o mundo da pesquisa ele é muito grande. Por ter conseguido desenvolver e contribuir para a saúde pública, de certa forma. A gente está avançando ali para evitar problemas futuros de saúde, saúde pública. E levar conhecimento. É muito legal trabalhar com pessoas fora, pessoas que não são da área da saúde, mostrar que existe mais do que elas, que é apresentado para elas, que é importante elas saberem, que é importante seja o diagnóstico diferencial. É muito legal e eu não tinha ideia. Nossa, muito bacana mesmo. Juliana, já que a gente está falando do seu projeto, né? Você falou aí um pouquinho. Como que ele está agora? Tipo, eu lembro que na época da sua aula, né? Você estava iniciando, né, o projeto ainda. E agora, dia 3 de abril de 2025, como que tá a situação? Como que você tá planejando aí? Tá, já qualificou? Vai para defesa? Como é que tá a situação? Já qualifiquei, graças a Deus. E agora já estou próxima da defesa, bem próxima, questão de dias, Deus quiser. E o que nós conseguimos definir? Já está definido o protocolo de expressão da proteína, que é o que eu falei para vocês, que demandou maior tempo. Se alguém ver este vídeo, estou falando que trabalhar com proteína, alguém com experiência trabalhando com proteína, ver esse vídeo vai saber o que eu estou falando, né? Que é tentativa, vai 1, vai 2, vai 3, e são procedimentos longos. A gente está falando de cultivo de célula, em certo momento, né? E de entender qual é a melhor condição para que esse antígeno seja desenvolvido da melhor forma, com rendimento solúvel e tudo mais. Então, isso a gente já conseguiu definir. Protocolo de indução, que a gente chama, né? Expressão de proteína. Purificação dessa proteína ainda está em aberto. Ela está purificada, mas ela que é assim, a gente consegue observar logo que a gente, no caso, falando de hospedeira bacteriana, né? Eu estou trabalhando com cepas de E. coli, que é o mais comum nesse processo. A gente precisa fazer a lise de gel de poliacrilamida para saber se houve onde é que está aquela proteína, se ela foi expressa, se ela está solúvel ou insolúvel. Então, ali a gente consegue ver que tá bom, o perfil, que a gente chama de expressão, mas pode ficar melhor. E, como eu falei para vocês, a base toda do processo de desenvolvimento de teste rápido é ter o antígeno. E depois a gente vai ver como é que ele se comporta com os outros, que a gente chama da montagem do teste mesmo. Parece um sanduichinho. A gente vai colocando ali membrana, sensibiliza quando vai vendo concentração. Tudo é questão de padronização. Então, a gente está nesse ponto de padronizar a proteína, ela já está padronizada, ela está purificada, ela pode melhorar, mas é um braço que a gente deixa em stand-by. Importante que obteve, se ela está com rendimento bom. Partiu defesa nesse sentido, mas o trabalho não para por aí. A defesa de mestrado ela é para conferir o título certo e para dizer você entendeu o seu projeto, você conseguiu ter um avanço. Mas o que a gente está em busca é de desenvolvimento realmente de publicação científica, a gente quer contribuir. Então, o próximo passo é conferir essa proteína diante de uma população, de uma amostra populacional que já foi coletada, que já está... E temos um biobanco muito legal, o que é muito bom. E depois disso, caminhar para alguns ensaios, que esses eu ainda não sou expert para falar, que é neutralização, certo?
Então, basicamente, a gente vê ali definir amostras positivas e, com isso, realmente tratar para tirar quaisquer dúvidas a respeito se essa proteína está tendo alguma interação inespecífica, se alguma coisa ali pode estar afetando. Para realmente a gente levar para o teste rápido algo certo, que isso aqui funciona. E aí são novas etapas de padronização já diante do teste. Então, a gente está nesse intervalo de definir proteína, ok? Definir antígeno. E você, como eu falei para vocês, olha o tempo que levou. Até essa sequência ser desenhada, a sequência foi melhorada, que não é só fazer a sequência, deu certo. Eu posso desenhar algo e posso voltar e dizer, poxa, vou redefinir isso aqui. Foi feito toda a padronização de expressão, purificou-se, e agora vai estar no padronizar a proteína, né? Em quais melhores condições ela funciona, e levar para depois de revalidar ela, confirmar e levar para o teste rápido em si. Então, a pesquisa ela acontece, tudo que a gente vê tem uma história por trás. Aconteceu ali 10 anos atrás, alguém foi levando até que finalizou, combinou naquele produto. A gente está falando aqui do desenvolvimento de um produto. Realmente é um projeto muito bonito, muito bem construído, né? Realmente é um trabalho de formiguinha a pesquisa, né? Quando a gente para pensar assim, cada um faz um pouquinho e aí vai contribuindo e vai passando o tempo, aquilo vai solidificando, né? E conforme vai recebendo investimento, vai recebendo recurso humano, e aquilo vai se solidificando, e quando pensar que não, a gente já está aí, né? Com o método diagnóstico já solidificado, né? Com a população já sendo atendida, e é isso que a gente espera, né? Como profissional de saúde, né? Vocês que são pesquisadores já estão atuantes, estão na linha de frente, né? Da pesquisa com inovação para a saúde. Então, assim, a gente só tem a desejar, né? Que o melhor aconteça, que tudo saia bem e dê certo, né? Que saiam muitos doutorados, muitos mestrados, muitos pós-docs, né? Desse trabalho, e assim, a gente só tem a desejar realmente que tudo dê certo e que você obtenha aí sucesso nesse trabalho que você está desenvolvendo, Juliana, tá? Então, eu gostaria muito de agradecer. Jorge, se tiver alguma coisa para comentar, perguntar, pode ficar à vontade. A única coisa que eu gostaria de falar é só expressar que é um trabalho extremamente interessante, né? Esse trabalho de desenvolvimento de metodologia é, como você mesmo já mostrou, bem trabalhoso, bem cansativo e repetitivo, mas eu penso que ver tudo posto em seu lugar, já preparado, atendendo, que deve ser extremamente gratificante. E para os nossos ouvintes, né? Que é um ponto importante desse podcast, mostrar para os nossos ouvintes aqui que interessante essa área, né? Que interessante o desenvolvimento de tecnologia farmacêutica e de trabalho laboratorial. Então, eu só queria deixar expresso o quão interessante e o quão importante, né, é esse trabalho, tanto para a gente aqui quanto para quem vai ouvir esse podcast. Isso. E eu fico feliz mesmo de trazer outra visão, né? Que também é outra área de atuação que a gente pode estar atuando como farmacêutico. A nossa profissão é muito bonita, ela está envolvida em muita coisa. Muito legal. Juliane, mais uma vez. Juliana, né? Desculpa. Juliana, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Espero que você possa contar com um programa de educação tutorial, né? Com a gente que é do PET, para qualquer coisa que você quiser aí de divulgação, de algum evento, se você precisar também de apoio, pode contar com a gente, tá? Em nome da professora Fernanda Guilhom Simplicil, tá? Que é a nossa tutora, né? Em nome da minha equipe, sou eu, Elias, o George, né? O Ronald, que também vai estar ajudando na edição do vídeo. Pessoal que está aí assistindo a gente recebeu a Juliana Romaina, né, pesquisadora da Fiocruz. Ela é pós-graduanda pelo programa de pós-graduação em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro, né, do Instituto Leônidas e Maria Dini. Ela desenvolve também a pesquisa dela no Instituto de Ciências Biológicas,
né? Então, para conhecer aí o trabalho dela, né, a gente espera poder contar cada vez mais com a tua presença, viu, Juliana? Também com a recomendação de mais pessoal para a gente conseguir aí entrevistar, tá bom? Tem muita gente. O laboratório inteiro. Então, assim, a gente está procurando aí profissionais farmacêuticos, tá bom? Para a gente conversar, falar mais sobre a nossa profissão, porque a gente se entende, né? Farmacêutico entende farmacêutico. Então, é só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui te entrevistando, falando sobre o teu trabalho. É um trabalho extremamente importante, tá bom? Parabéns mais uma vez e pessoal que está aí nos assistindo, né? Esse foi mais um episódio, né, do nosso podcast, o Talk Pharma, podcast do Pet Farmácia. Esse episódio ele vai estar disponível no YouTube e no Spotify, tá? Então aí acompanhem as nossas postagens, né, na rede do Pet, no Instagram, tá? E não percam aí, não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.